Voltamos com Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje eu converso com a secretária de Segurança da cidade, a Coronel Eliane Nicolucci. Bom, Coronel, a gente falou no primeiro bloco um pouquinho sobre a sua infância, né, os seus pais. E a senhora se forma na academia em 92. Isso. E no ano seguinte seu pai falece em serviço, né? Eu era aspirante, eu estava trabalhando na Zona Leste de São Paulo, Cidade Tiradentes, Itaquera, Guaianazes, São Miguel, São Mateus, um aprendizado incrível. Aí lá eu aprendi a importância de prestar bons serviços, o quanto é importante a gente, como uma pessoa concursada, realmente se dedicar a atender as pessoas, a servir, e eu percebi que eu ganhei uma nova família. Dentro da polícia, a gente vê que aquele cara que está do nosso lado, fardado, seja soldado, seja quem for, a minha vida depende dele, a vida dele depende de mim. Então, gera um vínculo, um laço muito forte de irmandade, de coordenação. Daí a gente percebe a importância do treinamento, do trabalho em equipe, de conhecer procedimentos para que a nossa vida não se perca, né? Porque a gente trabalha com situações de alto risco. Então, é muito complicado. E bem neste ano em que eu estava exercendo a minha função de comandante de policiamento na Zona Leste de São Paulo, um dia voltando para casa, eu recebo a notícia, né, e não foi uma forma muito delicada, de que meu pai tinha sido morto. Foi morto por tiros, ele foi deixar minha mãe e minha irmã em casa, foi reconhecido como policial e acabou sendo morto dentro do carro. E isso abalou muito a nossa família, muito. Foi uma coisa assim, um divisor de águas. Eu lembro que a partir dessa data a gente teve que quase que vigiar minha mãe. Minha mãe ficou muito abalada, não queria mais se alimentar, a gente teve que... Só que ao mesmo tempo, isso reforçou em mim a determinação de ser uma excelente policial, para que outras pessoas não sofressem como a minha família estava sofrendo. Eu vendo aquele sofrimento, eu tinha 2 irmãs menores, a minha menorzinha tinha lá 5 para 6 anos de idade. Foi muito difícil. Então, assim, isso me fortaleceu no sentido de me dedicar mais ainda à minha profissão. A senhora colocou a força na profissão ali para poder... Exatamente, para que outras pessoas não sofressem do jeito que a gente sofreu. E que histórias a senhora se recorda desse período de atendimento mesmo como policial? Algum agradecimento das pessoas em relação ao seu trabalho, desses primeiros anos de carreira? É engraçado que as pessoas mais humildes, elas reconhecem muito, porque talvez uma das únicas instituições que esteja presente na vida das pessoas 24 horas são as forças de segurança. Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil. Então, eles estão direto, presentes em todos os lugares. Não tem divisa, não tem limite, né? Estão sempre lá. Então, essa questão da gratidão, a gente sempre recebia, né, esse agradecimento da pessoa humilde. E isso, pra gente, renovava toda aquela vontade, sabe? Aquela certeza de que a gente estava trabalhando no caminho certo. Eu tive um aprendizado muito também com essa importância de trabalho sinérgico, da gente integrar esforços. Então, frequentemente, a gente buscava ajuda de outras instituições e procurava fazer um completamento daquele atendimento que às vezes começava na Polícia Militar, mas ia acabar no Conselho Tutelar, ia acabar na mão de uma assistente social, para que a gente pudesse fazer fluir um verdadeiro atendimento e uma verdadeira solução para a população. E na questão de defesa civil, que eu acabei vivenciando, trabalhando alguns anos com defesa civil, a gente aprende a importância de trabalhar em rede, da gente somar força, da gente ter objetivos comuns entre várias instituições, unir forças e cumprir metas juntos. Então, esse trabalho em rede, para mim, foi um aprendizado incrível. E uma situação mais difícil? Porque eu já entrevistei outras pessoas que lidam com esses perigos na profissão, e eu sempre costumo perguntar se a pessoa, quando tem muita experiência nisso e se acostuma até, entre aspas, com isso, se ela fica um pouco menos sensível. Olha, eu acho que é natural a gente, com o tempo, aprender a separar um pouco mais as coisas. Então, eu digo assim, não que a gente se torne insensível, mas a gente aprende a não ser parte da ocorrência. A gente está lá para ajudar a resolver, minimizar danos. Então, a gente não pode se emocionar, chorar junto, porque não nos é permitido. A gente está lá para ajudar. Eu lembro um caso em que nós fomos na Zona Leste atender uma denúncia de que tinha uma criança com maus tratos. Chegamos numa casa lá na cidade de Tiradentes, bem longe. Na época era até o acesso era de terra, não tinha nem, não estava nem asfaltado. E eu lembro que a gente chegou na casa, uma casa assim bem humilde, e olhando pela janela a gente viu realmente uma criança, devia ter 4 anos, acorrentado com uma correntinha de papagaio, sabe essa correntinha que prende ave assim, no pé de uma mesa.
E aquilo, a gente bateu, viu que não tinha ninguém, tivemos que arrombar a casa, tiramos a criança. Aí uma vizinha que estava próxima falou, a mãe deixa a criança aqui e tal. E nos levamos na delegacia, acionamos o conselho tutelar, acionamos o assistente social. Nisso que a gente estava na delegacia, a mãe chegou. E chegou chorando. E aí ele explicou que ela engravidou, foi abandonada pelo marido, foi abandonada pela família. A família não queria saber dela porque ela engravidou. Ela não conseguia trabalhar porque onde ela procurava emprego, ninguém permitia que ela levasse a criança. Ela buscou creche diversas vezes, não tinha vaga. E aí a solução que ela tinha para a criança não se machucar foi essa, meio período, deixar a criança meio amarrada para não se machucar, não nada, porque ninguém se dispôs a ajudar. E ela, para poder trazer a comida para casa, para poder dar condição de vida para a criança, ela fazia aquilo por absoluta falta. Então aquilo mexeu comigo, me fez eu me sentir tão mal, tão mal. E eu queria levar aquela mãe, aquela criança para casa. E assim, invariavelmente, em todas as ocorrências, eu queria levar as partes para minha casa, colher, cuidar. E eu tive que aprender a separar, a saber até onde eu podia ir, até onde a gente podia tentar ajudar mais, para que eu não chorasse todo dia. De verdade, eu chegava a chorar todo dia em casa. Aquilo estava me fazendo mal. E assim, principalmente a ocorrência com criança pequena, mexe muito. E a gente tem que saber, uma outra ocorrência, desculpa, rapidinho, eu estava grávida de 9 meses, em vias já de tirar licença, e eu peguei um acidente com um motociclista, né? E parei, tive que prestar o primeiro socorro, a cabeça dele abriu, parte do cérebro caiu para fora, e eu tive que coordenar todo aquele apoio, e naquela situação que eu estava. Então, assim, foi muito difícil, foi muito crítico, mas a gente tem que saber separar e ajudar na medida do possível. Com o tempo vem a experiência, sim, né? De saber... Sim, saber blindar. Agora, é claro que tem um momento que eu chegava em casa e me desatava a chorar, porque nós somos seres humanos. E teve, a senhora falou no primeiro bloco que durante a academia nunca pensou em desistir, nada, etc. De jeito nenhum. Mas teve um momento, quando a senhora estava na Defesa Civil, que quase fez a senhora desistir, né? Que foi o momento quando a sua filha, a senhora chegou na sua casa... Foi depois, foram 20 dias praticamente sem ir para casa. Foi no ano 2000, quando teve o bug do ano 2000, lembra? Que falaram que o mundo ia acabar, né? Então, e a gente montou um sobreaviso, montou um plantão para poder dar pronto atendimento a toda e qualquer ocorrência que acontecesse no estado. E eu lembro que eu fiquei praticamente 20 dias sem ir para casa, trabalhando direto, e minha filha era pequena ainda. Só que ela estava nas mãos, estava com a minha mãe, eu estava tranquila, ligava todo dia. E eu lembro que depois que terminou, que passou esse momento crítico, que, aliás, naquele ano choveu muito, muito, muito. O problema não foi nem o bug, foram as chuvas, né? Foram várias cidades que ficaram debaixo d'água, Campos do Jordão rodou o morro. Então, eu lembro que eu trabalhei muito. E quando eu voltei para casa, que eu cheguei sedenta de dar aquele abraço na minha filha, morrendo de saudade, minha filha olhou assustada para mim, correu para o colo da babá, chamou a babá de mãe, não queria mais vir no meu colo. Aquilo me destruiu. Eu falei, eu sou um lixo de mãe. Nossa. Então, assim, foi um momento que eu quase cheguei realmente a entregar meu pedido de baixa, mas aí eu tive o apoio de pessoas que souberam me orientar, falaram da importância da gente equilibrar, que muitas vezes não é a quantidade do tempo que vale a pena, mas a qualidade do tempo que a gente está junto aos nossos filhos. E isso me serviu aprendizado para o resto da vida. A senhora sente culpas dessas ausências? Sim, aí? Um pouco. Isso é uma coisa que eu acho que toda mulher que trabalha carrega. A gente às vezes tem que fazer uma opção. Ou a gente cresce na carreira e às vezes a gente... não é que coloca em segundo plano, mas você acaba dedicando menos tempo, muitas vezes, para sua família. Ou você abre mão de crescer na carreira, crescer profissionalmente e equilibra um pouco mais. A mulher tem essa diferença. Muitas vezes até eu tive uma rápida, intensa vivência na política e muita gente questiona, poxa, se 52% do eleitorado é feminino, por que só 15% de mulheres são eleitas? Porque a mulher às vezes não tem essa disponibilidade de tempo. A mulher muitas vezes é o arrimo de família, ela é a chefe da família, então acaba não tendo tempo para se dedicar como às vezes outras pessoas têm esse tempo. Então, para a mulher ainda é um grande desafio a gente poder conciliar o lado mãe, esposa, né? É aquele caso da mãe que prendeu o filho, né? Porque não tinha opção, não tinha o que fazer. Se ela não saísse, ela ia morrer de fome ali junto com o filho, né? E a senhora vem aqui para o Vale quando? Para ser comandante aí da PM? 2003 para 2004. Eu cheguei como capitão, novinha, ajudei a trabalhar em toda a parte de regionalização do atendimento 90 do Copom, a integração com o município de São José.
Depois eu fui comandar o batalhão de Taubaté, fiquei lá no momento em que Taubaté era tida como a cidade mais violenta da região metropolitana, aliás, do interior paulista. E aí, com o apoio do prefeito, então, em 2013, a gente conseguiu fazer um trabalho onde Taubaté teve a maior redução de indicadores criminais, mas por conta de um trabalho em rede, por conta desse trabalho de prevenção. E aí, em 2014, eu assumi o comando da região metropolitana do Vale, onde eu fiquei quase 4 anos e meio. Acabei saindo só antes, ia completar os 5 anos, porque eu acabei aceitando o desafio para a política. A senhora foi morar em São José? Sim, estou há 16 anos lá. E a senhora, quando chegou aqui em 2003, muita diferença entre morar em São Paulo e morar no Vale, não? Era um sonho meu retornar para o interior. Como eu cresci no interior, eu tinha uma expectativa de poder conciliar o trabalho com uma melhor qualidade de vida para minhas filhas e tudo. E aqui eu acho que a região ela atende muito bem. A gente acaba tendo de tudo um pouco, são cidades bem estruturadas, né, que tem uma boa qualidade, mas ao mesmo tempo a gente tem boas faculdades, a gente tem boas opções também de atendimento. E qual é o legado que a senhora deixou nesses 4 anos de comando na PM? Eu tenho muito orgulho, talvez, da humanização, fazer com que o policial entenda a importância dele como profissional, a importância dele trabalhar dentro da legalidade, dele trabalhar com sensibilidade no atendimento às pessoas. Então, eu percebi que meu comando contribuiu muito para gerar uma estrutura melhor para que eles pudessem trabalhar e uma humanização, uma dinâmica diferente, tanto na questão do atendimento ao cidadão, quanto na integração com as demais forças de segurança e órgãos. Então, a gente trabalhava muito operações integradas, somava dentro de um trabalho de inteligência, Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Técnica Científica, guardas municipais, trabalhava muito integrado, o que foi decisivo em situações de crise, como, por exemplo, aquela greve dos caminhoneiros. Essa integração que foi construída durante alguns anos, ela foi testada e provada durante a greve dos caminhoneiros, onde nós não tivemos qualquer tipo de incidente mais grave. E nesses 4 anos, né, a gente vê, não só de agora, né, vem de um período muito, muito grande, falando que a região metropolitana aqui do Vale é uma das mais violentas. E daí eu já conversei com outros policiais que falam que tem que se levar em conta o turismo que vem muito para cá, tanto em Campos do Jordão na época de frio, nas praias também. Isso tem a ver? Eu queria que a senhora falasse sobre isso também. Vou te falar, se eu fosse ladrão, chefe de quadrilha, eu ia amar vir aqui para a região metropolitana do Vale. Por quê? Nós estamos no eixo Rio-São Paulo, é uma região riquíssima, é uma região que atrai mais de 40 milhões de turistas todos os anos, é uma região que circula muita riqueza, pela Dutra passa mais de 50% do PIB nacional. Então é uma região que, claro, atrai ladrão, mas atrai muita gente boa. Então, assim, a dinâmica da nossa região, ela não se compara com outras regiões do estado que não têm a mesma característica. E talvez o fator mais crônico seja, nós estamos em divisa com os estados importantes, como Minas Gerais e o Rio de Janeiro, e as nossas cidades estão exatamente no eixo Rio-São Paulo. Então, isso traz uma dinâmica completamente diferente. É claro que exige também um trabalho mais intenso, diferenciado, tanto que a gente fazia grandes operações. Então, aqui em Jacareí é uma cidade altamente estratégica, está no entroncamento rodoviário muito importante, não é? E a gente tem aqui, nós estamos na entrada do Vale, bem no eixo da região metropolitana, capital de São Paulo, com a direção ao Rio. Nós estamos próximo da descida da Tamoios para o litoral. Nós somos uma cidade muito estratégica. Então, por isso da importância da gente ter essa visão sistêmica, da gente agregar tecnologia, o que está sendo feito, inclusive, agora com o trabalho de implantação do COI, que eu peguei exatamente no início, que está sendo muito bacana. E o combate também ao crime, por se tratar de regiões turísticas também, eu imagino que seja diferente de outras capitais ou cidades comuns. Com certeza. O trabalho de inteligência, o trabalho de integração, o esforço conjunto. A gente sabe que nenhuma instituição tem recurso infinito. Todo mundo, né? A gente tem X homens, X viaturas, tem uma limitação. Quando a gente consegue juntar as instituições, cada qual com a sua limitação, cada qual com a sua competência, e coloca para trabalhar junto, né, de uma forma mais integrada, sistêmica, o resultado para a população é muito melhor. E todas as instituições ganham, porque daí a gente compartilha recursos, compartilha informações e compartilha inteligência. Então o resultado acaba sendo muito melhor. Tá certo, já vamos para mais um intervalo aqui no nosso programa. O Urgente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.